Quanto tempo a gente tem? 1 hora, 40 minutos? Nós estamos atualmente, e isto vem de um processo dos anos 90 para cá, antes até, bem antes, anos 80, 70, 60, quando se começou a mudar completamente o uso, o processo e o estudo das mídias. Isto vem principalmente depois, durante e depois da Segunda Grande Guerra Mundial, né, com o avanço da tecnologia e da informação. Mas, sobretudo, isso começa a se disseminar através de computadores pessoais, né? Personal Computer, PC, e a rede mundial de computadores, www, a internet, o uso começa a se popularizar, a se disseminar de uma forma em larga escala realmente, anos 90 para cá. E a partir deste século XXI, a coisa toma proporções sem precedentes, né? Nós estamos metidos nisso, todos nós. Usamos nossos celulares e tal. A forma vai mudando, né? Isso é próprio, inclusive, do capitalismo. A forma e os bens vão se transformando a cada ano e a cada década, vão se tornando obsoletos, tal. Isto vem antes até da própria tecnologia disseminada, isto vem da Revolução Industrial. Mas por que falar tudo isso? Porque, na verdade, tudo isso faz parte de um novo tipo de sociedade no qual estamos todos metidos. E, resumidamente, o Foucault viu de uma forma magistral que antes de Napoleão existia um tipo de sociedade soberana, de soberania. Isso tem a ver com a Revolução Francesa, etc. Depois do Napoleão, passa a existir um tipo de sociedade disciplinar, que se estende até os dias de hoje. As instituições e os espaços disciplinares, públicos e privados, são facilmente identificados. Escola, hospital, prisão, emprego, né, trabalho. São zonas, espaços, instituições de poder, importante dizer isso, e de disciplina. Por isso que é a sociedade disciplinar, como diria o Foucault. Na medida em que há as regras são claras, as obrigações são claras, as disciplinas dadas são muito claras. O Foucault viu, e quem desenvolveu isso ainda mais profundamente foi o Deleuze, depois, baseando-se no Foucault, e estendendo e pegando este termo do William Burroughs, grande poeta beatnik e pós-beatnik, junkie americano, William Burroughs, que dizia a respeito da sociedade de controle, e o Deleuze cria um conceito, de certa forma, baseado nisso, que é um conceito analítico, é uma questão, um problema, um tema analítico e quase profético, porque vê que ali, a partir dos finais dos anos 80, nos anos 90, 50 anos depois disso, entraríamos num tipo de sociedade de controle.
em que as regras, as obrigações e a disciplina, elas se tornam mais flexíveis. Aparentemente há uma liberdade maior. Você pode estudar em casa, você pode trabalhar em casa. As prisões vão ter que ser reconfiguradas totalmente. Não mais em cadeias como tradicionalmente a gente conhece. Os governos, etc., vão tentar encontrar um novo modo de punir e a lei, o direito também. Não sei se com cárcere ou sem cárcere, mas enfim, é todo um modelo de sociedade falida, decadente, cujos estertores nós experimentamos, e há toda uma outra coisa emergindo, todo um outro zeitgeist, toda uma outra mentalidade, toda uma outra coisa surgindo, com seus benefícios e com seus prejuízos, como tudo na vida. O prejuízo mais claro é que, justamente por ser aparentemente mais livre, justamente por ser mais flexível, a captura dos mecanismos de poder são muitas vezes imperceptíveis, são muitas vezes veladas, encobertas. Então, e o que é isso de captura? É importante falar. Porque envolve a todo tempo nós mesmos. Os regimes de poder, sejam eles quais forem, as instituições, sejam elas quais forem, elas nos capturam. As religiões nos capturam. Os agentes de poder destas instituições, dessas áreas e desses regimes de poder já foram capturados e se acham poderosos, mas não são. Ou melhor, podem até ser poderosos, mas não quer dizer que sejam potentes em questão de filosofia de vida, em questão de existência. Mas em que medida tudo isso nos captura? Na medida em que nos rebaixa, nos tira o valor. Eu poderia conceituar aqui a respeito de uma história da filosofia que vem de Platão, moralidade cristã, Mas estou indo direto ao assunto, um recheio, sem ser erudito, assim, uma linguagem bem para a gente entrar fundo. E eu não quero me perder, mas é que a minha cabeça se abre em camadas vastas de repertório. Como é que eu vou falar isso? Falar de uma forma mais assim ou de uma forma mais incisiva? Há vários modos de falar e a minha cabeça se abre infinitamente. Os desdobramentos do barroco de Leibniz, né? Mas a mônada vai numa direção, que a direção que eu estou tomando aqui é esta, mais direta. Ou seja, os regimes de poder, as instituições, etc. Quando eu digo regime de poder, é desde da política até, por mais totalitária, fascista e às vezes até democrática, ou dizendo-se democrática, nos capturam. As instituições nos capturam. Instituições desde família até setores privados e públicos. Enfim, é algo realmente amplo. Nos capturam na medida em que nos rebaixam, era isso que eu estava dizendo, nos rebaixam, nos tiram valor. Isso é típico, isso é bem platônico. E dizem que há algo superior ou melhor, ou assim, assado, etc, etc.
Todos os ismos fazem isto. Às vezes até nas artes. Capitalismo, socialismo. A moral faz isso. As regras, as obrigações, as instituições, os regimes de poder fazem isso. Todo poderio faz isso. Tira o valor, diz que há algo acima melhor. O que é o cristianismo, né? E o que é a maior parte das religiões, sobretudo ocidentais? As africanas têm coisas muito imanentes, mas isso tudo é transcendência, né? Rebaixa o teu valor, diz que há algo melhor e que você só vai ser bom quando você atingir este modelo. Isso é fundante no Ocidente. Quer dizer, o Oriente também tem, mas em termos ocidentais isso é diário, né? Ora, o que você faz se você não for salmão que nada contra a corrente? Se você não tiver um senso inato, eu acredito muito nas faculdades inatas. Se você se deixa levar e tal, nós não nos deixamos levar nesta área, mas em outras áreas a gente deixa. Você vai sacrificar a sua vida atual, você vai sacrificar o que você pode no agora, no presente, e vai usar toda a sua energia, toda a sua força, toda a sua potência para o exemplo, para o modelo extrínseco, semiótico, para o regime semiótico extrínseco, imagético extrínseco, para a transcendência, para o que está fora. Isso em tudo, viu? Desde pensar em ser uma figura iluminada, um santo, filho de Deus, até ser o Pai, o Filho, o Espírito Santo, a mãe, os modelos sociais. Quer dizer, é uma mentalidade básica que está incrustada em tudo, em tudo. Desde ser gordo, ser mais magro, enfim, modelão do corpo fascista e capitalista. Isso que já está lá nos gregos. Modelo, né, de beleza e tal. Não sou isso. Posso até ser, dependendo da... E o progresso, o capitalismo, etc., mostram que a gente pode ser. Você pode ter aquela casa, aquele carro, etc, etc, etc. Se fizer isso, isso, isso. E você faz isso, isso, isso. Você já está capturado. Agora, existe uma relação. Você pode usufruir a coisas interessantíssimas nestes tipos de vida. Acontece que nós jogamos todas as nossas promessas de felicidade nisso e a gente se estrepa. As pessoas se estrepam, né? Porque em vários destes campos eu particularmente sou independente demais para cair em muitas dessas conversas. Em outras a gente cai claramente por uma questão até de inocência, porque está em cada camada, em cada área da nossa vida. Muito bem. O que acontece? Acontece o seguinte: quando você se deixa rebaixar, você fica separado do que você pode no agora. Então você já está antecipando, já está vivendo lá no futuro. Basicamente, em português claro. Separado do que pode, você sonha, você fantasia, etc, etc, etc. Não de uma forma construtivista, criativa, embora também seja, mas você não percebe esta zona imanente. Você está na transcendência. Você está na transcendência. A gente fica na transcendência neste processo. Então, o que é básico neste processo não é o construtivismo, ou a criatividade, ou a imaginação da fantasia, do delírio, do desejo. É todo um conceito, inclusive platônico, de falta, permeado por um hedonismo também,
porque há algo externo que vai suprir esta falta e que você vai se realizar. Você vai matar o seu desejo, o seu sonho. Você vai atingir o modelo ideal. E se você não conseguir, você se frustra. Você vira um Schopenhauer. Se você consegue, você foi totalmente capturado, matou o desejo, Se masturbou e ejaculou, ótimo, uma delícia, ótimo, tá, mas você matou o desejo, você não criou um desejo intensivo que foge deste binômio, desta bipolaridade, destes dois processos, platonismo e hedonismo. Isso tem tudo a ver com o corpo sem órgãos. Isso aqui eu vou dar mais no curso, né? Que eu estou fazendo virtual. Eu sabia que eu ia chegar até aqui no corpo sem órgãos. Eu faço uma pausa aqui porque não quero entrar mais nesse assunto. Porque senão eu entrego tudo, também está gravando. Mas eu dei um macete, a dica do corpo sem órgãos. No Mil Platôs está muito bem colocado, do Deleuze e Guattari. Corpo sem órgãos é o campo de imanência do desejo, onde ele não é tratado como falta, nem como algo externo que iria supri-lo. Falta, platonismo. No hedonismo não é a palavra desejo necessariamente, é a palavra prazer que iria suprir. Tá, faço a pausa aqui. Até para deixar os neurônios borbulhando a respeito do corpo sem órgãos. Porque é uma prática, não adianta teorizar corpo sem órgãos. É importante teorizar o platonismo, a falta, o desejo como falta, o ideal, a moral, que não serve para porra nenhuma. E os ismos, e a captura, isso tudo é importantíssimo teorizar. E o prazer hedonista, que tem pontos interessantíssimos. Mas o que não serve para porra nenhuma é o ideal e a moral. A gente tem ética, precisa de moral cristã, moral religiosa, moral sei lá o quê. Bom, então teorizar tudo isso é muito importante, debater. Agora, corpo sem órgãos é uma prática, é uma experiência. Por isso que não é que a coisa flutua, é que aqui, neste momento aqui, no curso, talvez eu vá para um outro tipo de discurso ou caminho, oratório, oral e tal. De desenhos também, que eu gosto de fazer na lousa. Mas aqui a gente faz essa pausa. Para eu falar de uma outra coisa que tem tudo a ver também com isso. É o seguinte. Este nosso processo, isso eu não li em nenhum lugar, isso que eu vou dizer agora. Mas é possível fazer um correlato, uma associação dele com os estudos neurológicos a respeito do nosso campo sensorial e do nosso campo motor e de reação. Né? Na medida em que separado do que pode, ou com a potência em si, separado do que pode ou com a potência em si,
na transcendência ou na imanência, há uma discrepância, há não um abismo, mas uma linha às vezes muito tênue até. Às vezes é um buraco negro, é um abismo, mas às vezes é um corredor muito estreito que separa essas coisas. Não é uma grande muralha da China, uma grande fronteira. Às vezes é imperceptível. Mas o corpo não engana a gente. O corpo sabe quando é transcendência, quando é falta, quando dói. E que não é uma dor nietzschiana, né? O que não mata fortalece. É uma dor realmente. É uma dor realmente do que não tem, da falta e tal. Uma dor desnecessária. Não é a dor do que já aconteceu e que por ter acontecido, a gente pode ver como um tempero que motiva e inspira. Então, este clique, este corredor estreito, ou este abismo, esta discrepância, este corte, este esquartejamento, ele tem um correlato. Eu defendo a tese de que ele tem algum correlato justamente com os estudos neurológicos que atestam que nós percebemos os acontecidos e as coisas todas, tudo, como e até o nada, através da nossa zona sensorial, perceptiva. Mas a nossa reação em relação a isso tudo é motora. Então há esta discrepância. Filósofos mais modernos se debruçaram muito sobre isso, sobre este aspecto do cérebro e da neurologia. Neste intervalo é que mora o tempo. E neste intervalo nós estamos todos metidos enquanto seres humanos, enquanto humanidade. Estamos metidos neste intervalo entre a zona sensorial e a resposta motora, a reação motora. Por que o conhecimento e a arte são essenciais e fundamentais? Dá para dar uma resposta poética e uma resposta científica, exata, objetiva, que é o que nós temos de bandeja a respeito dessa consideração neurológica. Na medida em que quanto mais você conhece, não é ficar sabendo das coisas, mas quanto mais você estuda e amplia os seus repertórios, não só intelectuais, sensoriais do corpo para novas experiências e de vida, e na medida em que você faz arte, você amplia este intervalo entre a zona sensorial, perceptiva, receptiva, e a zona de reação motora. Você amplia. Ao ampliar isso, você amplia a potência sua em si, sua própria potência. Essa é uma resposta bem objetiva, bem precisa, né? Sem blá blá blás ou voar muito alto, alçando voos muito altos. Porque para falar de arte, de filosofia, das áreas de humanas e mesmo das exatas e de conhecimento, tá? E de potência, às vezes a linguagem não dá. Nossa língua é generosa, as línguas no geral são, a linguagem no geral é generosa, mas muitas vezes são falas que não podem ser faladas, coisas que a gente se esquece de dizer, frases que o vento vem às vezes nos dar.
Coisas que ficaram muito tempo por dizer. Escapam, são escorregadias, escapadiças. Estão muito além do intelecto, da fala oral, escrita e da linguagem tradicional. Tem uma sintaxe própria, uma lógica linguística própria. Então, mas esta resposta científica, trazida pela neurologia, pela filosofia da existência, não necessariamente existencialismo, mas filosofia da vida e do modo de viver, dão, de certa forma, esta resposta clara a respeito da importância do conhecimento e da arte, o impacto que isso dá para o cérebro e para a nossa capacidade de reação motora e para o nosso repertório, e para a amplitude da zona receptiva e sensorial. E participativa também. Faço aqui também uma outra pausa. Eu falei a palavra participatória, eu lembrei de algo importante. É uma querela, uma rixa, um debate entre o Monod e o Prigogine, dois receptores do Prêmio Nobel, da área da ciência, da química, da bioquímica, da biologia. Monod, em tese, diz: todas as alianças que o ser humano tentou fazer com a natureza, com a religião, desde o misticismo e do que há de mais primitivo nas religiões, no misticismo e em todas as configurações primitivas, até as ideologias, até o marxismo e tal, finais do século XIX e durante todo o século XX, com as ideologias e as intelectualizações e tal. Todas as alianças nossas do homem em relação à natureza, ao universo, aos animais e às coisas, não passam de projeções. O homem seria uma espécie de cigano cósmico que não encontra nenhuma contrapartida em relação a si mesmo no universo e na natureza. Não há Deus, o universo é surdo-mudo em relação às paixões, ações, crimes do homem. Isso não quer dizer que você vai virar um personagem dostoiévskiano ou nietzschiano, nesse aspecto quase de César Borgia, né? Que Nietzsche tinha um certo apreço, onde a brutalidade romana pagã veio mais forte e sem as amarras do cristianismo que viria. Uma selvageria e tal, né? Quer dizer, eu não gosto de você, eu venho e te degolo e tal. Porque não há lei, não há nada, não há moral, não há Deus. Mas na verdade, o Monod diz: a partir disto e da sua solidão, o homem precisa fazer a sua ética. Mas é pessimista. O homem não tem contrapartida, tudo é projeção anímica. Prigogine, mais recentemente, isto é uma querela que vem do século passado, mas que é moderna, absolutamente moderna. Prigogine diz: não, as estruturas dissipatórias, todo o problema da entropia, na verdade, o homem não é este cigano cósmico errando e tal. O fenômeno da vida, ele é constante no universo. E a ação do homem, diz o Prigogine,
Monod era francês, Prigogine russo, se eu não me engano. É que não é minha área, lógico, são temas atravessantes. O Prigogine diz que a nossa ação, a ação do homem é participatória no universo, é direta. Então, é num livro justamente que se chama A Nova Aliança que isso é posto. Tudo isso para explicar a palavra participatória que eu usei. Então nós estamos num terceiro grande tema, né? Eu comecei falando da captura, um pouco ali depois parei no Corpo Sem Órgãos. Falei logo depois dos estudos neurológicos, da potência e da importância do conhecimento da arte. E agora justamente da nossa ação diante da natureza, diante de nós mesmos e diante do cosmos e do universo. O fio condutor disso tudo, como se fosse um cordão umbilical, ele é muito perigoso porque nos leva a estas perguntas básicas que seculares, milenares, primitivas e ainda tão vanguardistas, incrivelmente vanguardistas, que é por quê, para onde, o que nós estamos fazendo aqui, qual é o sentido da vida. Voltando à linguagem, aliás, é a minha área, letras, área acadêmica oficial, tradicional. É porque a linguagem está em tudo. Para você falar sobre qualquer tema, você vai ter que usar a linguagem, não é? Mesmo que seja uma linguagem não verbal, mesmo que seja uma nova linguagem, com nova sintaxe. E linguagem e cultura estão assim. Todos os teóricos da linguagem, da linguística, quando ela começa a ter uma autonomia como ciência, começo do século XX, não desassociam da cultura, língua. Se nós queremos começar a perceber o sentido dessas perguntas, eu tenho certeza absoluta, que nós vamos experimentar grandes respostas se nós tirarmos o verbo ser. Então não tem mais isto de o que é isto, tirar o é. Ou qual é o sentido da vida, tirar o é. Qual o sentido da vida? Não qual é o sentido da vida. Vira prático, né? Fica prático, concreto. Qual o sentido da vida? É construtivista. Você precisa fazer uma escolha, né? Uma seleção quando você pergunta isso. Ou uma criação, você pega algo que já tem, ou você inventa, cria. Ou apagar essas perguntas, apagar as promessas e esperanças que são formas de captura. Então você vê essas perguntas como uma falta de conhecimento, até de espírito às vezes, falta de sentido, e precisa de uma resposta ou de uma grande experiência que vai vir e suprir você. Vê como o platonismo e o hedonismo ainda nos formam. Apagar isso. Como seria sem isso? Caminho
sem pedras marcadas, sem pistas, sem pegadas. E o que há de fascinante na vida é que a gente pode dar as mãos e ser o mesmo caminho, mas não vai ser do mesmo jeito para mim e para você. Ao mesmo tempo, há um limite tênue entre eu e você, entre nós. Por exemplo, a gente está aqui, há um agenciamento, há uma mentalidade, há um sentimento que eu tenho certeza que o sentimento que eu estou sentindo é o mesmo que vocês sentem. Lógico, vocês têm desejos diferentes, às vezes são iguais, mas em momentos diferentes, vocês pensam outras coisas a meu respeito, eu penso coisas a respeito de vocês. Mas há este feeling, mais do que sentimento, que sentimento nubla muitas vezes. Este feeling, este tato, que ultrapassa, extrapola o binômio das individualidades e identidades, que são importantíssimos para a gente, mas extrapola isso e nos mostra que temos e somos algo mais amplo também. Quanto tempo a gente já tem? Então, só para finalizar, eu fui até a fímbria no meu discurso, né? Como ultrapassar esta fímbria? E é preciso mesmo ultrapassá-la? Eu sou muito a favor de mantras e de meditações e do poder da sugestão. Fechar os olhos, fazer um exercício que muitas vezes a gente chama de espiritual, para ampliar o repertório da nossa percepção. Acho isso fascinante. E quando a gente vai chegando neste campo da fímbria, dos limites, nos resta nos entregarmos. Mas uma entrega que seja total, sem medo, inclusive, de enlouquecer. Porque diante da fímbria nós temos 3 movimentações básicas que nós podemos fazer, inclusive de corpo físico mesmo, concreto. Ficar, ir, continuar, né? Ficar parado, ir, avançar, e isso muitas vezes significa o suicídio, ou retornar, ir embora, né? Desterritorializar, empreender um desterritório, ou avançar ou permanecer. Não sei se foi o Pirandello, não sei quem foi que disse, quem escreveu que o que há de ruim ou trágico na existência é de que nós temos sempre que fazer uma escolha em detrimento de outros, que são muito boas. Mas como diria o Nietzsche, com outras palavras, se você fizer uma escolha exata, precisa, todas as outras que foram supostamente, aparentemente abandonadas vão estar contidas naquela. Então é isto.
só voltando ao que eu tinha falado, eu deixei para trás, essa coisa de mantra, meditação, o poder da sugestão da mente, o poder da luz, não acho que seja balela, não. Na medida em que há uma imanência, às vezes através da imaginação, você sente o corpo queimar, você sente uma vitalidade ferrenha no corpo. Cada átomo do seu corpo borbulhando, queimando, é muito mais do que a felicidade, né? A felicidade material, momentânea, tal. É algo que chamaríamos de espiritual. É fantástico, há uma imanência, um construtivismo nisso. É filosofia também pura. É uma criação de uma zona em que eu me apodero da minha vida e eu crio sensações, eu produzo criações. Eu sou uma represa, uma fábrica de sensações pulsantes em mim. E como alargar isso cada vez mais, a ponto de eu sagrar cada momento da minha existência, através de uma lógica não de cronos, cronológica, mas de kairos, os grandes momentos. Sagrar os momentos, fazer cada momento, por mais banal que seja, grandioso. E aí eu estou com Rilke, nos Cartas ao Jovem Poeta, ele diz para o Carlos, que não se tornou um grande poeta nem nada, né? Mas o Rilke diz, numa das primeiras sugestões, dicas, recomendações, mais do que conselho, uma lição de vida: nunca culpe a sua vida, os outros, as coisas, as pessoas, os acontecimentos, o externo. Nunca culpe nada da sua falta de inspiração poética, mas isso serve para qualquer outra coisa. Cobre de si mesmo. Em qualquer situação, em qualquer contexto, de qualquer forma, é possível ter inspiração poética, é possível fazer poesia, fazer poética, ter uma vida intensa, estética. Mesmo que te amarrem. O que é o Arthur? Atem-me, prendam-me, se quiserem, porque não há nada mais inútil do que armas. Então eu volto ao que eu tinha falado antes. Os temas se atravessam muito. E minha cabeça abre em camadas. Mas fui no ponto, né? Na base. A partir daí é deitar e rolar. Eu tinha feito uma